Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa live. Um tema da live: e se o problema não fosse a sua vida, mas sim a forma que você a enxerga? Já parou para pensar nisso? Deixa eu escrever o nome aqui. E se o problema não fosse a sua vida, mas sim a forma como você aprendeu a enxergá-la. Deixa eu ver se vai aparecer o título aqui. Não foi. Não consegui fixar. Deixa eu escrever de novo enquanto vocês estão entrando aqui. Boa noite. A forma como você aprendeu a enxergá-la. Vamos ver se agora vai. Não. Daqui a pouco eu tento escrever de novo. Mas eu abri aqui hoje, né, essa live para poder compartilhar algumas informações que são informações importantes da Kabbalah sobre esse momento que a gente está vivendo, não só como humanidade, mas esse momento dentro do próprio calendário da Kabbalah. Nós também temos uma espécie de quaresma na Kabbalah, e essa quaresma ela dura 7 semanas, então são 49 dias, e recebe um nome de Omer, e esse período está terminando agora, no ano de 2026, no pôr do sol de 21 de maio. Assim como a quaresma, né, para os cristãos, é um período de introspecção, é um período de reflexão. Quando a gente olha na própria história, muita coisa negativa ou muitos julgamentos aconteceram dentro desse período de tempo. Então, toda vez, uma vez por ano, quando a gente acessa esse mesmo tempo, é como se tocasse ali naquelas memórias, naquela ressonância. Isso não quer dizer que vai acontecer coisas negativas, muito pelo contrário, o que a gente quer é dar um lugar para o que aconteceu, mas evitar que isso aconteça de novo. E na finalização desse período, desses 49 dias, dessas 7 semanas, nós temos uma grande revelação de luz, que é no dia 49. Quando nós voltamos na espiral do tempo, esse momento corresponde ao momento que Moisés recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai. Então, uma oportunidade que nós temos, literalmente, de sentir a união do céu e da terra. Como que isso pode impactar a minha vida e a sua vida? Como é para você quando você está diante de muita luz?
Vou fazer um exercício prático, né? Se você está dormindo no escuro e alguém vem e pá, acende a luz. Nossa, quanta luz! Então a luz, ela pode ser desconfortável se a gente não está preparado. A luz, ela faz com que a gente se movimente para algo, enxergue algo, porque se eu tenho pouca luz, é mais difícil de enxergar. Se eu coloco mais luz, eu vou começar a enxergar coisas que antes eu não enxergava. E quem, né, se conectar com esse vídeo, fica à vontade para compartilhar aqui para mim nos comentários como essas informações chegam até você. Você já percebeu que às vezes a vida da gente pode mudar, mas o sentimento continua o mesmo? Mudei de casa, mudei de cidade, mudei de relacionamento, mudei de trabalho, meu corpo tá diferente, minha rotina diferente, mas muitas vezes pode ainda permanecer o sentimento de angústia, o sentimento de vazio, de confusão, de medo, a sensação de não pertencer, aquela sensação de eu sinto que existe algo maior para minha vida, mas parece que eu não consigo acessar. E se o problema não fosse exatamente a sua vida, mas a forma como você aprendeu a enxergá-la? Porque tem gente que vive preso não à realidade, mas à interpretação que criou da própria história. Às vezes a gente acha que precisa mudar tudo lá fora. Mas talvez o que esteja cansando a alma pode ser carregar padrões invisíveis, repetir dores antigas, viver tentando controlar tudo, né? Sinto até que assim... Ou buscando respostas sem sentir que tem uma direção. Sabe o que é mais louco? Que tem pessoas que já conquistaram muita coisa, mas continuam internamente se sentindo vazias ou sentindo que não estão em paz com elas mesmas. Porque a prosperidade, ela não cura o abandono. Relacionamento não cura vazio. Mudança externa não cura uma consciência ferida. A vida pode até mudar de cenário, mas se a consciência continua a mesma, o que acontece? A gente fica preso ali naquele ciclo. Às vezes você troca de relacionamento, mas encontra a mesma dor em outra pessoa. Troca de trabalho, mas continua se sentindo sem propósito. Muda de cidade, mas leva a angústia junto. Porque existem dores que não querem punição. Elas querem o quê? Consciência. E é muito forte eu estar falando sobre isso nesse momento. Porque nós estamos vivendo uma combinação espiritual na Kabbalah muito poderosa. Temos a energia da semana, que se chama Nassau. Temos essa fenda, quando termina os 49 dias da quaresma da Kabbalah, que é o Omer, né? Que se chama Shavuot. Temos 2 Hilulás. Para quem não sabe o que é Hilulá, Hilulá é aniversário de partida, de passagem desse plano físico, de Rei Davi e de um grande cabalista chamado Baal Shem Tov. E quando essas pessoas elas partem desse plano físico, toda a luz que ela revelou na vida inteira dela está disponível para nós. Olha isso. Ou seja, tem muita luz no universo, portanto, cuidado. Cuidado com pensamento negativo, cuidado com ver desafio em tudo. Desafios são positivos, são oportunidades, eu sei que é mais fácil falar do que viver, da gente poder sair daquele lugar, daquela zona de conforto. E a energia desse momento, dentro da série, né, da Kabbalah, que é Nassau,
Fala de elevar. Vamos, né? Se eleva, sai desse lugar. Levantar aquilo que caiu, não fora, mas dentro de nós mesmos. Shavuot fala sobre revelação, sobre a união do céu e da terra, sobre voltar a escutar a voz da alma. O rei Davi é o representante no plano físico, é a carruagem do nosso mundo físico. E o rei Davi nos ensina que nos lembra e nos ensina, porque, gente, os patriarcas e as matriarcas, eles já percorreram um caminho para que a gente pudesse passar. Então fica muito mais fácil, porque fazer por nós mesmos pode ser muito mais difícil. Então o rei Davi nos ensina, a gente não precisa ser perfeito para ser espiritual. Isso, dentre tantas coisas que trouxeram revelações para mim, né, quando eu comecei a estudar a Kabbalah, porque eu achava até então que quando eu não for pecadora e eu vou poder merecer alguma coisa. Mas nós somos uma mistura de luz e de sombra. E a gente só consegue acender a luz de um lugar que está escuro. Se você acender uma vela num dia muito ensolarado, num campo, tem que tomar cuidado para não queimar a mão, né? Porque cadê a luz? Agora, acende essa mesma vela num campo, assim, à noite, quando tiver tudo escuro. Ou quando termina a luz em casa, por alguma razão. No passado era mais comum isso, né? Depende, eu acho que também muito de onde a gente mora, mas terminou a luz ali, acabou a luz. Hoje tem celular, pega a lanterna do celular, mas no passado a gente buscava o quê? Uma vela. Eu lembro quando era criança, encontrava a vela, tipo, a luz, né? A vela. Então, o rei Davi nos ensina que nós precisamos ser verdadeiros. O quanto que nós somos verdadeiros hoje em dia. E Baal Shem Tov, que é esse grande cabalista que nos lembra que a espiritualidade, ela não é um personagem, ela é presença. Talvez você não esteja perdido, perdida. Talvez apenas tenha se desconectado da sua essência. E a Kabbalah fala que o único medo que a gente deveria realmente ter é o medo de desconectar da luz. Agora, nós passamos por momentos na vida de transição. No momento que pode ter muito desafio, já aconteceu isso com você, de ter muita escuridão, também pode ser um momento de muita luz, como por exemplo, Shavuot. Mas por que não comemora no sábado? Porque o dia da fenda esse ano cai na quinta-feira. E você, se você está em São Paulo e quiser fazer uma conexão de Shavuot comigo, viver essa experiência no restaurante Quatrino, lá na Oscar Freire, ainda dá tempo de você participar. Só entrar em contato comigo ou colocar, eu quero! Vai ter uma surpresa lá para quem participar, vai ter uma vivência, vai ter um jantar delicioso, é uma experiência de conexão, de presença, de consciência, de troca de energia. Existem momentos em que a alma precisa viver experiências que tirem ela do automático. É muito física, é ação e reação. Como que eu quero um resultado diferente se eu continuo fazendo a mesma coisa? Tem experiências na vida da gente que estão ali, não muda só a vida, né? Muda a forma da gente ver, a forma da gente pensar, a forma da gente sentir a vida. Porque racionalmente, você, a gente pode até entender, eu quero mudar isso, eu quero fazer tal coisa diferente. Mas, e quando pega o sentir, o emocional? E para quem não está em São Paulo, sexta-feira, dia 22, começa uma jornada inédita, que é a travessia. A travessia consiste em 26 áudios que eu vou enviar para você diretamente no seu WhatsApp. E são áudios preparados a dedo para que você possa sentir a força de uma travessia e realmente atravessar. A nossa vida é feita de constantes travessias, processos de transformação.
Às vezes a gente acha que atravessou uma coisa que aconteceu lá atrás, mas ainda tem uma parte da nossa alma que está presa ali. Talvez você agora, que está me ouvindo, está passando por uma travessia na sua vida. Seja o fim de um relacionamento ou início de um relacionamento, uma mudança de carreira, uma crise profissional, um vazio, uma mudança interna, uma perda de identidade, um medo do futuro, uma desconexão. E você vai poder usar esses áudios para o resto da sua vida, em quaisquer processos e momentos de travessia que você possa ter. Às vezes, o maior sofrimento não é o que aconteceu, é continuar emocionalmente vivendo dentro daquilo que já acabou. É como se faíscas da nossa alma ainda ficassem presas ali. Então, a travessia traz essa oportunidade de atravessar. Começamos sexta-feira, não é você virar outra pessoa, é você trazer o que já tem dentro de você para fora. É uma jornada para atravessar padrões invisíveis, dores antigas, bloqueios, medos e abrir espaço para uma nova consciência. E quem está em São Paulo, domingo, dia 24, às 16 horas, vai ter um grupo de constelação familiar presencial. Tem vagas, as últimas vagas para participar. E se você está ouvindo aqui, assistindo e falar, mas eu quero constelar, manda mensagem para mim que você vai entrar na lista de espera para futuros eventos. Esse é o último desse semestre presencial, porque eu também atendo, tá? Com constelação familiar, com mapa cabalístico, numerologia cabalística, com mentorias, tudo online. Atendo pessoas de várias partes do mundo, do Brasil e às vezes até mesmo da minha cidade. Claro que pode existir o atendimento presencial, quando tem clientes que vêm até mim de outras cidades ou são aqui de Poços de Caldas, mas 95% dos meus atendimentos hoje são online, né? E às vezes tá com um fuso horário de 2 horas para trás, 5 horas para frente, etc. E o que acontece com a constelação familiar? A gente tem um campo que é o campo das memórias. Todos nós estamos conectados com o campo das memórias. É mais ou menos assim. Se eu tô lá com um Netflix da vida, um Amazon Prime, tem aquele monte de opções para assistir. Aí eu vou lá e escolho uma série. Escolho um filme. O que eu tô fazendo? Eu tô me conectando com aquela história. Cada um de nós tem as suas histórias. Seja dessa vida que nós trazemos de antepassados, assim como a gente carrega o sangue, a gente também carrega essas histórias, essas memórias. Ontem ainda atendi uma senhora na parte da noite e ela virou para mim no momento da sessão da constelação e falou: você já atendeu alguém com essa mesma questão que eu? E, né, claro, conta o milagre, mas não falo santo, e uma questão bem delicada. Eu disse: eu atendo muitas pessoas com diferentes histórias, talvez não exatamente como a sua, mas faz parte da nossa vida. Ah, mas eu não quero olhar para isso, eu não quero ver. Essas memórias, elas podem continuar a estar agindo, elas agem sobre nós, quer a gente queira olhar ou não, só que quando a gente tem a coragem de olhar, também existe o soltar, o desemaranhar. Então, se você está em São Paulo, me manda direct para poder ver se ainda tem vaga para você participar e se você quiser constelar, entrar na lista de espera. Às vezes você está tentando mudar a vida sem perceber, ainda que está olhando para a vida com os olhos da dor antiga. Quantas vezes em constelações a pessoa vem constelar um tema, por exemplo, e fica apegada naquele tema. Eu lembro uma vez uma mulher que queria constelar o divórcio, que ela queria que o divórcio dela se resolvesse.
E ela não largava, ela ficava pegada no divórcio. E aí ela, não, mas o meu divórcio não termina nunca. Né? É paradoxal isso, mas é uma forma de poder olhar e assim existe aí esses processos de cura. Convido você agora a fazer um exercício. Quem puder fechar os olhos, feche os olhos por um instante. Solta o ar. Inspira profundamente. E se pergunte internamente: o que na minha vida eu já sei que preciso atravessar, mas eu continuo adiando? Talvez seja uma relação, um medo, uma decisão, um padrão, uma dor antiga, uma verdade que você evita olhar. Porque reconhecer, olhar é 99% do processo. Se você sente o chamado de viver essas experiências comigo, me chama. Jantar na quinta-feira em São Paulo, travessia que começa sexta-feira, a jornada de 26 áudios e a constelação familiar em São Paulo no domingo às 4 da tarde. Talvez você tenha assistido, né, esse vídeo buscando respostas, mas talvez sua alma esteja pedindo algo maior. Uma experiência, uma presença, uma travessia, uma consciência. Porque quando a consciência muda, como dizia meu mestre de Kabbalah, o Rav Berg, it's all about consciousness. É tudo uma questão de consciência. Então, só me chamar aqui, estou à disposição, seja para os eventos presenciais, para um atendimento online ou para você participar da travessia. Grande beijo!